Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vamos começar uma aula sobre anatomia e fisiologia vegetal, tá bom? Eu coloquei uma imagem aí de algumas estruturas de uma planta aqui, ó, os vasos condutores, floema e xilema, tá bom? Tá aqui o xilema mais interno, um vaso condutor mais interno, o floema, né, um vaso condutor mais externo, beleza? Xilema responsável pela condução da seiva bruta, tá bom? Seiva bruta é água mais sais minerais. No caso, o xilema leva da raiz às folhas a seiva bruta, enquanto que o floema leva a seiva elaborada. Elaborado o quê? Água mais açúcar. O açúcar é elaborado pela fotossíntese lá nas folhas, tá bom? Então vai levar a seiva das folhas até a raiz, tá bom? Então, enquanto a seiva bruta ela vai subir, a seiva elaborada ela desce, tá bom? Então tá aqui a estrutura. Então, quando se faz um corte num caule, tá bom? Fazendo um cortezinho aqui, ó, nessa planta, nesse caule, a gente vai ver essa estrutura aqui interna do caule e a gente consegue identificar os vasos condutores, tá bom? Xilema mais interno, tá aqui, ó. Provavelmente isso aqui é uma dicotiledônia, tá bom? Quando tem vasos condutores bem organizados, tá aqui o xilema mais interno, e aí eu tenho o floema mais externo, aqui, ó, essa corzinha rosa, tá bom? Tá aqui o xilema. E esse aqui é o câmbio. O câmbio é um tecido que faz a transição, tá certo? É o tecido que forma tanto o xilema quanto o floema, que são os vasos de condutores do vegetal. Se a gente fosse comparar um vaso condutor de uma planta a um ser humano, o xilema e o floema seriam os nossos vasos sanguíneos, tá ok? No caso, fazendo essa comparação. Tá aqui as células do xilema, ou também chamados de vasos lenhosos ou lenho, tá bom? Lembra de quê? Lembra de lenha, tá certo? Tudo que vem lenha, lenha, xilema, tá bom? E aí, pessoal, quando eu amplio isso aqui no microscópio, os vasos do xilema no caule, eu vou ver esses buraquinhos ocos, é um tecido morto. Então são células mortas que tem um formato de tubo, né? Ou traqueídes, tá bom? Ou traqueídos, que são traqueiazinhas, tá bom? Células no formato de tubo. São células ocas que servem para conduzir a seiva bruta. O nome dessas células também pode vir com esse nome, elementos de vasos, tá bom? Tá aqui os elementos de vasos, são esses buraquinhos maiores, né? Esses traqueídeos são essas célulazinhas menores mortas que formam esses tubos. Então, as células do xilema, ela é composta de elementos do vaso, que é maior, mais oco, tá bom? E essas célulazinhas menores em forma de tubo, né? Esses traqueídeos, tá bom? Ou traqueídos. Já as células do floema, que transporta a seiva elaborada, água e açúcar, também pode ser chamado de vasos liberianos ou liber, somente, né? E essas células aqui, elas são vivas, são células que elas formam um oco, tá certo? E aí elas têm esses buraquinhos aqui, ó, também chamados de placa crivada, é uma célulazinha cheia de buraco, como se fosse uma peneirinha transversal, tá aqui, ó, uma peneirinha cheia de buraquinho, tá bom? E aí essas células vão formar o elemento do tubo crivado, tá bom? Que são células cheias de buraquinho, como se fosse uma peneira. Essas células são vivas porque elas estão sendo alimentadas por outras células que estão grudadas a ela, chamadas de células companheiras. Tá aqui, ó, uma célulazinha viva alimentando essa célula oca, tá ok? Então, as células do floema são duas. Eu tenho a placa crivada, tá bom? Tem o elemento do tubo, que é a célulazinha que é forma de tubo, e tem umas células companheiras nutrindo essas células crivadas aqui. Tá ok, pessoal? Ou elementos do tubo. Aqui é onde vai ser transportado a seiva elaborada, tá bom? No caso, vai ser produzida na folha e vai descer para a raiz. Quando eu observo um xilema ou um vaso lenhoso, eu vou perceber aqui, ó, vários anéis, beleza? Eu vou ter uma parte funcional e uma parte inativada. Essa parte funcional, também chamada de alburno, é o que realmente serve para transportar
a seiva bruta. Nesse caso aqui, toda essa região aqui está funcional, ela está de boa, ela está funcionando tranquilamente. Já o cerne é essa parte que está inativada, no caso seria o xilema inativado num caule, numa árvore maior, numa árvore mais antiga. Tá ok? Então, quando eu vejo esse xilema mais antigo, essa parte aqui é funcional, enquanto que esse cerne aqui é a parte que não está funcionando, ela não transporta mais seiva bruta. Tá ok, pessoal? Tudo isso aqui vai formar a lenha, né? A lenha. Lembra de que? Vasos lenhosos, tá bom? Ou xilema. Quando eu vejo aqui esses anéisinhos, isso vai indicar o crescimento de uma planta, vai indicar a idade de uma planta, tá bom? Cada anelzinho dessa representa uma época do ano, no caso. Quanto mais próximo o anel, né, mais seca foi naquele período de ano. Então quer dizer que ele fica mais juntinho, que ele perdeu água, ele desidrata mais, as células ficam mais próximas. Enquanto que um período de muita chuva, as células ficam mais gordinhas e aí esse anel fica mais espaçado e aí forma esses anéis. Tá ok, pessoal? Então esses anéis do crescimento, quando eu vejo dois anéis, né, um mais curtinho e um maior, isso aqui vai ser a representação de um ano de uma planta. Então dá para saber quantos anos uma planta tem, né, uma árvore tem através desses anéis, tá bom? Aqui está um anel maior, esse gordinho aqui recebeu muita água, um período provavelmente, né, é o xilema primaveril, é um período de muita água, e aí ela consegue aumentar seu volume. E quando o anel está aqui bem sequinho, é um período de seca, né? Ou xilema estival, momento de muita seca deixa o anel mais curtinho. Então, aqui eu teria um ano, tá bom? No mesmo período no ano eu vou ter muita chuva e eu vou ter aqui no mesmo ano um período de seca. Então, dois anéis, um primaveril, um estival, representa um ano de uma planta. Então, aqui eu teria vários anos contando esses anéis aqui. Tá ok, pessoal? Já em relação a algo bem interessante, o anel de Malpighi, né? Se eu pegar e começar a tirar a casquinha ao redor da planta, tá bom? Eu vou tirar um anel, formando um anel, como se estivesse removendo essa casca ao redor e fazer dessa forma aqui, eu acabo matando a planta, porque o floema ele é externo e ele está tão grudado à casca que toda vez que eu retiro uma casca de uma árvore, eu acabo tirando também o vaso condutor do floema, tá bom? Que leva a seiva elaborada das folhas à raiz. E aí vai impedir com que as raízes sejam nutridas pelo açúcar e a planta ela morre. Então, se eu fizer a retirada desse anel ao redor da planta, toda a seiva elaborada ela vai ficar retida aqui. Isso aqui há um crescimento dessa camada aqui, enquanto que essa de baixo começa a secar. Se a raiz morrer, a planta morre. Tá ok? Mas quando isso é feito em um galho, isso vai aumentar o teor do açúcar do fruto. Porque eu não mato a planta, porque a raiz ainda vai continuar sendo nutrida por outros galhos. Tá ok, pessoal? Então, quando se faz isso aqui, a remoção do floema de um galho, eu começo a permitir que o açúcar continue aqui, ó, próximo às frutas e ela fica mais adocicada. Tá ok? Então, o nome desse anel formado pelo floema e a casca é chamado de anel de Malpighi. Beleza? Quando eu vejo a anatomia da folha, amplio a folhazinha, eu vejo os vasos condutores, né? O xilema aqui, ó, e o floema, esse aqui, tá bom? Aqui tá levando a seiva bruta, enquanto esse aqui tá levando a seiva elaborada. Tá aqui toda a estrutura da folha, fazendo um corte transversal da folha. Já nas raízes, né, os vasos condutores da raiz, fizer um corte, eu vou perceber que o xilema ele é mais centralizado, tá bom? E o floema ele tá aqui, ó, esses pontinhos aqui, tá ok? Esse xilema vai ser o xilema primário, enquanto que esse floema será um floema primário também, né? O primeiro floema que é formado. É o xilema jovem e é o floema jovem, então eu vou chamar de primário. No momento em que o câmbio vai formando mais xilema e mais floema, e eles vão envelhecendo e ele vai crescendo,
eu vou acabar criando um xilema secundário e um floema secundário, que eu posso acompanhar e observar no caule da planta. No caso aqui, ó, né, quando eu amplio tiro um pedacinho do xilema, eu vejo que o xilema está aqui, né, como se fosse um corte de uma pizza, tá bom? Tá aqui, tanto no caule eu vou ver o xilema primário e o xilema secundário, tá bom? Aqui, ó, o primário é esse primeirozinho aqui, enquanto que o xilema secundário vai ser toda essa região aqui. Vocês lembram do cerne e do lenho? Pronto, é exatamente isso, tá bom? Essa região aqui, ó, secundária, ela acaba sendo ativa, enquanto que essa primária ela acaba ficando inativa e virando o cerne. Beleza? Aqui o floema também, o primário, né? Esses pontinhos aqui, e no momento que a planta vai envelhecendo, ela vai criando o floema secundário através do câmbio. O câmbio vascular é quem faz a formação desses dois tecidos. Em relação à condução da seiva bruta, tá bom? Que leva da raiz às folhas. Existe uma teoria, a teoria de Dickson, tá bom? Ou teoria da coesão-tensão, que diz que para que haja a subida da seiva, existem 3 processos. Primeiro, o principal deles é a transpiração. Quando há transpiração, as moléculas de água vão sendo carregadas, uma carregando a outra. E esse processo é chamado de coesão-tensão da água, tá bom? A água vai atraindo água e aí vai elevando essa coluna, chamada de transpiração. Capilaridade é quando a água ela passa por pequenos tubos, e esses tubos são tão finos que fazem com que a água também suba, tá bom? E também existe uma pressão aqui por causa da osmose. A osmose começa a absorver água e aí cria uma pressão positiva da raiz. Então, essa é a teoria de Dickson, um cara que criou essa teoria. A planta não tem coração, então como danado a água vai subir? Através desses 3 processos: transpiração, capilaridade e pressão positiva da raiz. Então está aqui um processo de capilaridade. Quanto mais fino é um tubo, mais essa água vai subir através desses 2 processos, coesão e adesão. Água atraindo água, coesão. Água atraindo outra substância, adesão. Tá ok? Então a água ela vai se aderindo ao tubo e ela vai puxando outra molécula de água, tá bom? Quanto mais fino, maior será essa coluna. Mas isso não é o suficiente. A gutação é quando há a pressão positiva da raiz através da osmose. Né? Os sais minerais que estão na raiz, nas células da raiz, começam a absorver água e a água começa a entrar nessas células por osmose, fazendo com que a pressão fique positiva. Há uma pressão de líquido e o líquido sobe. Né? E às vezes o excesso desse líquido pode ser eliminado aqui, ó, nos buraquinhos que tem na folha, chamado hidatódios. E aí forma essas bolinhas d'água, chamado orvalho, né? Um processo chamado de gutação, uma forma de eliminação de excesso de água. Mas a principal forma que faz com que a água suba é a transpiração. Tá ok, pessoal? Já a teoria do fluxo de massa, ou teoria de Muth, diz o seguinte: como a seiva elaborada ela desce? Então é através de um processo de osmose, tá bom? Quando as folhas começam a produzir sacarose, açúcar, e esse açúcar é lançado nas células lá do topo, nas folhas, isso acaba que o excesso de açúcar atrai água por osmose, criando uma pressão. Essa pressão, já que está maior lá em cima do que embaixo, faz com que a água desça, né, através de um processo de pressão. E essa água vai descer rica em açúcar, tá ok, pessoal? No momento que ela vai descer, né, novamente o processo de osmose aqui vai atrair água, né, e essa água vai ser sugada novamente pelo xilema, saindo do xilema para o floema. Há uma pressão aqui, ó, nessa parte aqui, pelo excesso de açúcar, que faz com que esse líquido desça fazendo um movimento circular, tá bom? Olha só, né? A água aqui descendo, voltando novamente e fazendo esse círculo, tá ok? Então, o que se explica a teoria de massa ou teoria de Muth? A pressão osmótica, tá bom? Produzida pelo açúcar nas folhas.
faz com que a água desça junto com a seiva elaborada. Tá ok, pessoal? A gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.